Libras, sociedade, sinalização livre, compreensão do mundo, empatia, respeito, vida. Nós, ouvintes, podemos tranquilamente ir em vários locais da sociedade, resolver problemas, entrar em contato com call center, liga, resolve problemas. Como? Com o português. E a acessibilidade em restaurantes, em lojas. Você já imaginou? Vai em um lugar, no shopping, pedir uma comida, mas a atendente ou a atendente não entende. Por quê? Não sabe Libras. Você já imaginou trabalhar numa empresa? Empresa. Trabalhar. Todos se comunicam em outra língua. Todos os dias nós trabalhamos, certo? Nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, alguns sábado, domingo. Já parei e voltou. Oi! Parou e voltou. Voltou, agora tá bom o Wi-Fi? Ou melhor 4G? Vou botar 4G, parei. Tá bom? Ah, corações, 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 tá bom. Tá, ótimo. Sim, voltou, ok. Então, imagina um momento aqui de empatia. O que é empatia? O sentimento meu, sentimento seu. E nós trocamos, ó, empatia, Imagine você trabalhar todos os dias, lugar, ninguém consegue se comunicar. Ruim, não é? É a realidade em muitas empresas. Algumas incentivam a Libras, a acessibilidade dentro da empresa. A acessibilidade não é só para mostrar, para vender, não, é por trás. A acessibilidade é um direito linguístico. É um respeito à língua em qualquer área. Qualquer área da sociedade, precisamos pessoas que saibam sinalizar. Precisamos. Urgentemente. Rápido. Aprendam Libras. Porque você pode, no futuro, ser uma pessoa que vai mudar a conexão de um surdo no ambiente que você está.
na empresa, na loja, no Uber, no restaurante, no shopping, na universidade, na sala de aula, todos os lugares. Nós temos muitos surdos no Brasil que sabem Libras. Como você vai se comunicar com essas pessoas? Dentro da sua empresa, se chegar um surdo, é um direito, é um respeito nosso. Os ouvintes precisamos. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo? Ah, que legal, muito prazer. É igual o que nós comunicamos com colegas ouvintes, é igual com os surdos. Eu quero que a minha irmã chegue em lugares e as pessoas recebam. Oh, tudo bem? Bem-vinda! Preciso uma coisa. Hoje a realidade é diferente e nós estamos lutando para essa acessibilidade de todos na sociedade, para que todos se sintam bem, compreendam o mundo ao redor. Hoje nós vamos conversar com a Silvia. Eu vou chamá-la e aí ela vai contar para vocês nome, sinal e com que ela trabalha. E vai complementar lindamente esse tema. Tá, eu vou desligar os comentários. Ai, vou ficar com saudade de vocês. Mas vou desligar. Oi, potis lindos! E podem escrever aqui embaixo, tá? Nas dúvidas. Se dúvida alguma coisa, escreve. Mas no final, nós vamos terminar mais ou menos 8h50, 9 horas. Aí eu abro os comentários, ok? Boa noite, você é surda, faz a leitura labial, tá? Eu ponho bastante luz para dar para fazer a leitura labial também. Sim, né? Então, importante, né? Os surdos são diferentes. Então, ó, mais um complemento, né? Sou surda. Sou surda e faço a leitura labial. E a acessibilidade para a leitura labial agora com máscara? Como? Ah, precisamos pensar nisso também, nas diferenças dos surdos. Tem Libras, fazem a leitura labial, vários. Assim como os ouvintes também são diferentes. Os surdos também, não é um padrão, né? Precisamos aprender a receber as diferenças. Né? Vou chamar. Melhor. Isso. Tudo bom? Tá ótimo. Ótimo. Bem-vinda! Pode livre apresentar nome, sinal, cidade, livre. Eu vou fazer a interpretação para o português em voz, da Silvia. Então, o meu nome
é Silvia e o meu sinal é este aqui. Eu sou surda e sou oralizada também. E também uso língua de sinais, Libras. Eu moro aqui em Curitiba e hoje está frio, está. Hoje está bem frio aqui. Então, eu nasci surda e mais ou menos com 8 meses, o meu avô descobriu que eu era surda, que eu sou surda, né? E como é que ele descobriu? Eu estava na cozinha, eu era um bebezinho, né, na cadeirinha, e, e o meu vovô estava cozinhando, vovó, vovó, desculpa, a minha avó estava cozinhando uma panela de pressão. Uhum. E aí estourou, fez um barulho gigantesco. E a minha vovó olhou para mim e eu não estava chorando. Por que ela não chorou? Ela não se assustou com o barulho da panela estourando? E aí ela tentou chamar pelo meu nome. E foi chamando, chamando, Silvia, Silvia, Silvia. E eu não respondi, eu estava brincando, tranquila. E a minha avó achou muito estranho e resolveu ligar para minha mãe. E avisou: olha, a sua filha pode ser surda. Por favor, leve a um hospital, né? A minha mãe ficou muito preocupada, me levou a um hospital e o médico fez a audiometria e descobriu que sim, eu sou surda, né? E minha mãe, nossa, ficou muito preocupada, mexida com a informação. Como é que vai ser o futuro da minha filha? Como é que vai ser a escola, professores para educá-la, faculdade, trabalho? Como vai ser? E aí o médico falou: olha, fique tranquila, não se preocupe. Existe uma psicopedagoga particular, existem atendimentos particulares que podem ser feitos, escolas para surdos, diversas coisas. E foi explicando para minha mãe. A minha mãe foi se acalmando, se tranquilizando, mas a vida para minha mãe ela foi difícil. Por quê? Porque ela não conseguiu encontrar uma escola específica para surdos. Tá? Tinha uma escola, ok, mas ela não queria me colocar nessa escola. Ela queria uma escola que tivesse português, não tivesse a Libras. Bom, eu consegui uma vaga em uma escola particular, mas foi difícil para mim no começo. Por quê? Porque a escola ela não tinha um preparo para receber um surdo. Então, este foi o principal ponto, o problema, né? Aí um dia minha mãe foi numa festa da família, dentro da escola, e aí surgiu uma mãe, apareceu uma mãe que veio conversar com ela, tudo, e aí falou: a sua filha é surda? Como que é? E aí a minha mãe falou: é difícil encontrar uma escola para surdos. E aí essa mãe ou essa mulher falou: venha visitar a minha escola, é uma escola particular, mas venha conhecer. E a minha mãe ficou muito feliz. Ai, ok, vamos lá. E aí nos levou até a escola, nós vimos, gostou muito, uma professora excelente, ficou tudo maravilhoso. Mas eu também tive dificuldades, sim. Por que tive dificuldades? Porque a professora andava de um lado para outro e não parava. Eu não conseguia fazer leitura labial. Então tentava acompanhá-la e desistia. Aí eu pegava o caderno da minha colega, da minha amiga que estudava comigo e íamos para, também ia junto comigo nessa escola particular, ia na psicopedagoga junto comigo. Então ali eu ia aprendendo várias coisas.
né? Tinha dificuldade nas provas também. Por quê? Porque nas provas, porque eu tinha um medo, um receio de não compreender. É normal, normal, porque todos têm medo de prova, né? Sim, todos têm medo, é natural. E, e aí eu tentei, por exemplo, eu tentava colar dos ouvintes, e aí a professora falou, Silvia, não pode colar. Aí eu falava, por que não? Aí a professora falou: não pode, Silvia, prova. Você precisa ter nota, compreender sozinha como se faz. Aí eu, ai, ok, dava o lado e tentava estudar, estudar dobrado. E aí, para chegar na prova e conseguir e começar a compreender e entender como é que era uma prova. E eu comecei a entender que a prova era individual, que eu não podia colar, né? E aí, quando eu terminei o segundo grau, eu não tinha, naquela época, não tinha preconceito, assim, não percebia preconceito do grupo, da comunidade ouvinte, né? Eu me comunicava pela oralidade e eu conseguia me comunicar muito bem. Era normal para mim. Quando eu comecei a fazer a faculdade, foi mais difícil. E por que isso aconteceu? Né? Eu sou formada em psicologia e as disciplinas, as matérias eram muito difíceis. Algumas matérias eram muito difíceis. Nossa, por exemplo, tem uma matéria que é anatomia. Anatomia. Ai, sim, concordo. Eu igual já, faculdade, horrível, difícil. Não combina psicologia pouco, né? Bom, aí eu tentei decorar as palavras de cada parte do corpo e eu tentava decorar, tentava. Fui reprovada 4 vezes. Angústia! Com intérprete. Mas eu não conseguia por causa das palavras. Para decorar as palavras, né? As partes do corpo humano, tudo. Mas a sorte é que no final eu passei. E também a professora, ai, tinha bigode, como leitura labial, impossível. Então, reprovei 4 vezes também na disciplina de anatomia. A matéria de psicopatologia. Psicopatologia. Profundo. Também tive dificuldade, foi muito limitante para mim. Mas a faculdade, ela tinha essa proposta inclusiva. Então eu solicitava intérprete, mas o intérprete era só oralizava. Ele me dava dava sono. Eu pegava no sono na aula. Ai, Silvia, que angústia, meu Deus. Aí eu tentava que o intérprete dele, por favor, eu queria um intérprete de Libras, mas eu não conseguia. Aí a minha mãe foi numa reunião, eu falei, olha, mãe, você precisa ir numa reunião na faculdade. Ok. Então aí foi, e aí a minha mãe falou para mim, filha, é melhor você procurar outra faculdade. Por quê, mãe? Porque esta, agora que fala que é inclusiva, falou: ai, a Silvia não estuda. Aí a minha mãe ficou furiosa. Furiosa. E eu também. Fiquei furiosa, né? Como pode falar que eu não estudo? Então eu procurei outra faculdade. Ah, Positivo. A Universidade Positivo. E aí encontrei. Lá tinha intérprete. Em todas as aulas tinha intérprete, foi ótimo. Eu fiquei 1 ano e meio e me formei rapidamente. E aí,
eu quando eu era criança, né, fui crescendo e fui aprendendo Libras, mas aprendi com 19 anos. E aí, como com 19 anos? Eu comecei a participar de um grupo, né? Eu tenho sempre tive muita curiosidade sobre a cultura surda, sobre a língua de sinais, como era a comunicação, como era a vida na sociedade. E aí eu comecei a observar, comecei a pegar informações sobre a psicologia, trazendo a psicologia junto. E aí eu comecei a perceber que os surdos, eles têm muita dificuldade de inserção social, porque não há comunicação. Não há Libras em todos os ambientes e acessibilidade social. E aí eu pensei, eu vou tentar ajudar os surdos e também os ouvintes nesse processo. Um dia eu estava junto numa comunidade de surdos, em uma festa, né, em um bar. Estávamos juntos num aniversário. E aí um surdo não conseguia se comunicar com o garçom. Ele não conseguia porque a música estava muito alta. E ele não conseguia. E aí eu tentei, olha, desculpe, eles são surdos. Você pode falar mais devagar para mim, porque eu posso tentar interpretar para eles em língua de sinais. Aí ele falou, ok, eu posso. E aí eu consegui interpretar para esses amigos surdos o que o garçom estava dizendo. Mas eu percebi que as pessoas ouvintes, elas têm como se fosse um pouco de medo, né? Porque não conhecem a cultura surda. Então elas não sabem como se comunicar com o surdo. Seria por gestos? O que que eu faço? Ficam perdidos, né? Como que eu faço essa conexão? Por isso que eu pensei, e eu penso, né? O surdo precisa de uma referência. Então, o Instagram precisa divulgar. No Instagram precisamos divulgar sobre os surdos, sobre a cultura surda. Precisamos divulgar essas informações, porque os ouvintes precisam compreender qual é o lugar do surdo, ter empatia, se colocar no lugar do surdo, conhecer como é ser surdo, as pessoas surdas. É muito importante a comunicação. Ai, que linda, é emocionante a história. Mas, agora a pergunta, eu dúvida. Como você percebe? Você trabalha hoje como psicóloga? Sim, eu trabalho como psicóloga dentro de uma empresa, dentro de empresas, tá? Não é psicóloga clínica. Não, eu já atendi, como fiz atendimentos clínicos já, mas não é o meu dom, né? Não é o meu dom. Eu prefiro trabalhar com empresas, né? Trabalhar com empresas. Por quê? Porque tem muitos surdos com dificuldades de ingressar nas empresas também. Por isso que eu busco ajudar os surdos a compreenderem como é a cultura empresarial. A cultura empresarial ouvinte. Por quê? Porque o surdo, em alguns momentos, por exemplo, podem fantasiar. Os ouvintes não conversam comigo porque não gostam de mim. Não, não é isso. Né? Por quê? Porque os ouvintes, eles não sabem como se comunicar com você que é surdo, como se adaptar a você que é surdo. Por isso que eu estou nas empresas para ajudar os surdos e os ouvintes a estarem juntos e unidos. Essa é a importância, esse é o meu sonho. Como você percebe a maior dificuldade de acessibilidade nas empresas? Por quê? Nós temos vários perfis de surdos. Às vezes as pessoas pensam, todo surdo sinaliza, todo surdo leitura labial.
mas são vários perfis, né? Então, como você percebe isso? Então, realmente existem vários perfis de surdos. Por exemplo, existem surdos que são fluentes, que sabem Libras e português. Também temos surdos que sabem Libras e não sabem português com fluência, né? Sabem o básico, o básico. Temos surdos que são oralizados e que sabem a Libras, que são oralizados. E também surdos que são oralizados e que não sabem a língua de sinais. Então, nós temos um pouco de dificuldade de surdos. Não seriam surdos, mas assim, ouvintes que sabem Libras e não falam. Então, existem diversas variáveis, né? Precisamos perceber que cada um tem um jeito e um jeito melhor de se comunicar. Por exemplo, na escrita, através da escrita, ou através de mensagens, ou alguns falando com áudio e traduzindo para Libras, ou então chamando o intérprete, ou temos também aplicativos, né? Você fala e traduz a legenda para o português. Por exemplo, uma pessoa que está com máscara. Hoje, na pandemia, é difícil, né? Mas temos essa questão da máscara. Então, você pode tentar, por exemplo, falar com o áudio e aí traduz para o texto. Então, tem tecnologia que ajuda muito nisso. Ou você pode também escrever para se comunicar com o surdo, ou pedir para uma pessoa que está longe ficar à distância e retirar a máscara para fazer a leitura labial. Boa sugestão, ótimo. Então, tem jeitos, né, de nos adaptarmos, de pensarmos em formas de receber estes surdos em Libras, oralizado dentro das empresas e entender as diferenças. Hoje, as empresas pensam no quê? Que todos os surdos, eles são iguais, eles são um padrão, mas não é isso. Os surdos não são padrão, eles não são todos iguais, eles são diferentes. O comportamento é diferente, a mentalidade é diferente, a cultura também é diferente, a família é diferente, a educação é diferente, cada um tem um jeito diferente. Nós precisamos compreender essas diferenças, né? Igual nós, ouvintes, também diferentes, tem uma história diferente, vidas diferentes, né? Essa flexibilidade para compreender. Diferente. Como posso me aproximar, me adaptar, flexibilizar, né? Exatamente. Nós precisamos perguntar exatamente como posso ajudar. Sim, é isso, né? Então, essa palavra-chave que abre portas, né? O surdo se sente atendido, visto, compreendido. Nossa, uma pessoa está preocupada comigo, né? Uma pessoa me quer bem. Né? Então, eu vou contar uma história. Eu comecei a trabalhar em novembro do ano passado. Comecei a trabalhar em uma empresa. Na verdade, eu fui convidada para uma entrevista. Né? Eu estava um pouco nervosa, normal. E aí eu, né, sentei frente a frente com uma moça, fiz a entrevista através da leitura labial com distância, sem máscara, tá? Fomos conversando. E aí ela gostou muito de mim, olha, gostei de você, Silvia, e chamou o chefe,
né? Um outro chefe, para me fazer mais perguntas. E aí ele falou, Silvia, hoje na pandemia, como você vai fazer entrevistas à distância, né? Remota, remota. Aí eu já estava preparada, já tinha uma estratégia para responder. Ok. Bom que você me perguntou. Eu falei, tem legendas. Aí ele falou, como? Aí eu disse, sim, eu já criei no YouTube uma explicação passo a passo de como você coloca legendas em conferências remotas. Aí, ó, olha que ótimo! Então, você precisa baixar, chamar um técnico de informática, baixar, é gratuito, gratuito, você não paga nada, grátis, você baixa. E aí depois você vai, quando você abrir esta janela, vai ter uma ao lado, você faz a conversação remota com a pessoa. E aí se a pessoa falar, vai ter a tradução automática para a legenda. E a minha chefe ficou, boba, não é possível. Silvia, você já está contratada agora. Eu falei, fiquei muito feliz. Então, isso é importante, sabe? As pessoas na entrevista perguntam como que você pode usar a acessibilidade, como você se sente melhor. Como me conte, me fale como eu uso essa acessibilidade, como é que você faz? Eu preciso aprender a me comunicar com você. Eu quero ajudar você a trabalhar melhor. Isso é muito importante. Então, o surdo se sente bem, valorizado, feliz, contente de receber esse carinho, essa preocupação. Isso é muito importante. Ah, eu fico emocionada. Eu vou abrir os comentários. Nós estamos quase no fim já, rápido, quase 9. A gente precisa marcar mais uma. Ah, eu adoro a Silvia. Eu amo. Eu sempre acompanho no Instagram. E eu acompanho o Instagram da Silvia. Está aqui em cima, ó. Também, quando terminar a nossa live, daqui a pouquinho eu salvo e eu coloco o Instagram da Silvia para vocês acompanharem, verem. Sempre tem língua de sinais também, legenda para vocês compreenderem. Tem informações de qualidade. Tá aqui um comentário, né? Excelente, Silvia. A sociedade precisa conhecer como é a interação com o surdo e quebrar barreiras da comunicação. Eu acho que travou, Silvia, ou eu travei? Me contem. Agora no final. Tá, inspirações. A Silvia travou, certo? Me respondam. É excelente, né? Então, isso é muito importante. Acompanhem o Instagram da Silvia, vejam os posicionamentos e o incentivo para a comunicação e acessibilidade de todas as pessoas. Como posicionamento do surdo, como ela orienta, estimula, ajuda essa percepção, né, de como me comunicar, como. Né? Eu acho que a Silvia travou. Deixa eu fazer. Como é que eu faço? Tá. A Silvia travou. Que bom que foi no fim, né? Deixa eu tentar. Ah, eu não sei se eu consigo chamar novamente. Acho que não. Deixa eu tentar. Acho que não. Travou, travou, travou tudo. Não consigo. Tá. Ah, agora eu consigo chamar. Deixa eu chamar de novo.
pra gente terminar. Ai, sim, mas que sorte que foi no final, né? Volta-se! Ah! Quatro cheiros. Quadra- Que sorte que foi no fim, né? Ah, tudo bem. O seu Instagram, muitas pessoas perguntando no seu Instagram, é Silvia, Isso. Silvia Beduski. Está aqui em cima, mas não se preocupem, eu vou salvar agora, vou salvar a live e coloco o arroba, aí vocês olham, pum, e pegam. Qualquer dúvida, não encontrou, pode me mandar mensagem que aí eu mando para vocês o arroba. Silvia, muito obrigada. Eu me sinto muito bem conversando com a Silvia. Nós nos encontramos poucas vezes, né? Eu acho uma vez numa banca. Eu lembro que eu vi vocês. É, faz. Ah, não conversamos. Sim, precisamos conversar. Nós, ó, né? Desse jeito muito igual, né? Quase irmã, né? Obrigada, obrigada pela live. Obrigada a todos que participaram e espero nos encontrarmos em breve. Então, eu quero agradecer a todos por assistirem e também agradecer o convite da Débora. Eu adoro participar, adorei participar dessa live. Eu gosto de contar histórias e como é que é, né, o grupo de surdos, o grupo de ouvintes, essa interação, essa troca. Eu vou contar uma coisa que quando começou a pandemia, eu pensei, eu estava desempregada, né, há 9 meses. E eu pensei, eu posso criar uma consultoria, né, um aconselhamento para ajudar os surdos. Como que eles podem organizar o currículo? Como que eles podem organizar o LinkedIn? Como é que eles podem se preparar para uma entrevista, o comportamento? Pensei em ajudar os surdos, porque os surdos, às vezes, eles não sabem como montar um currículo, não sabem como organizar, como responder a uma entrevista. Então, eu pensei, eu vou ajudar todos os surdos nesse processo a conseguirem uma vaga para terem um futuro melhor também. Então, às vezes, é um aconselhamento particular, pequenas dicas sobre como mudar o comportamento, como mudar a mentalidade para participar dessa comunidade ouvinte. Porque os surdos muitas vezes reclamam dos ouvintes, reclamam dos ouvintes, reclamam dos ouvintes. Eu falo, esqueça isso. Olhe para você, se perceba, perceba a sua vida, perceba quem é você. Como é o seu eu? O que você gosta de trabalhar? O que você gosta de ser na vida? É muito importante que você tenha um pouco dessa psicologia, né? Que traga essa psicologia para isso. Então, eu ajudo os surdos a pensarem, compreenderem, abrirem a mente para se sentirem bem, né? Dentro do mercado de trabalho. Então, eu trabalho para isso. Se surdos ou ouvintes precisarem aconselhamentos, dicas, podem mandar mensagem no Instagram? Sim, sim, podem mandar mensagem para mim no Instagram. Fiquem muito à vontade. Eu adoro receber perguntas, conversar, bater papo, adoro. Podem aproveitar, vocês também vão me conhecer, podem vir. Obrigada, 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 Silvia. Obrigada a todos que participaram.
Uma boa noite para todos. Boa noite, Silvia.